Olá, boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a essa live, quinta-feira, 19 horas. Nós destinamos para algum lugar para construir coisas, para comprar coisas que nós queremos e gostamos, e isso é uma renda que nós ganhamos, auferimos, conquistamos. Vamos falar sobre isso. Primeiramente, boa noite para quem está chegando. Tem mais pessoas chegando aqui na nossa live. Só vou dar um tempinho aqui para o pessoal poder virar um pouquinho para cá, porque daí vocês conseguem me ver um pouco melhor aqui sobre a luz aqui, que a luz aqui está um pouco fazendo sombra aqui. Vamos lá, vamos resolver esse problema aqui, porque a gente quer ficar com uma live bacana para cá. Deixa eu puxar minha cola para cá, minha colinha para cá. Então, gente, o que vocês acharam? Até as pessoas chegarem aqui, vamos conversar um pouquinho. O que vocês acharam do aumento da taxa Selic dessa semana? 10,75, foi isso? Os investimentos atrelados à taxa Selic, alguns CDBs, ao CDI, tiveram também, com o aumento da Selic, eles também aumentaram juntos, não é? Então isso significa dizer que a renda fixa começou a ficar interessantíssima de novo, embora o mercado variável, né, a renda variável, as ações, o mercado acionário também está com um bom ponto de entrada, considerando o nosso mercado brasileiro. As empresas listadas na B3 também estão, não todas, né? A gente fala em ações, não são todas, mas tem um grupo de empresas que estão realmente em excelente ponto de entrada, excelentes pontos de investimentos de entrada também lá na renda fixa, em especial papéis do Tesouro Nacional, né, do Tesouro Direto. A gente coloca para as pessoas físicas, né, os papéis do Tesouro Direto, tem alguns ali que estão muito interessantes. Então, assim, não dá para escapar a motivação para você montar uma reserva de emergência, né? Uma reserva de emergência é aquele que você guarda aquele dinheirinho para usar, como diz o nome, em situações de emergência. Não é que faltou dinheiro, você pega de lá. A reserva de emergência é para emergência. Quebrou um carro, teve que fazer um exame complicado, teve um gasto com o hospital, enfim, gastos, despesas inesperadas. Aí entra o dinheirinho que está guardado na sua reserva de emergência, né? E essa reserva de emergência, o que nós falamos aí, é muito interessante você colocá-la, obviamente, numa aplicação bastante conservadora, com altíssima liquidez, e aí a renda fixa ela não tem como sair dela para fazer uma reserva de emergência. Eu não acredito que haja uma reserva de emergência fora da renda fixa. Eu recomendaria para vocês alguns CDBs, tem alguns bancos que estão com CDBs bastante interessantes, acima de 100% do CDI, alguns deles inclusive, o próprio Tesouro Selic, alguns fundos DI com taxa zero, oferecidos por várias corretoras, também são bem interessantes para essa finalidade de reserva de emergência. E a taxa Selic subindo, obviamente que esses papéis também tem uma remuneração que vai subir junto, na mesma proporção, não é? Então isso é interessante. Por um lado, reajusta, dá um poder aquisitivo melhor, ok? Embora a inflação aí tá ainda apertando a gente, tá ainda complicando a nossa vida no que diz respeito à economia, mas o próprio tom do Banco Central, ele falou o seguinte, né, que não vai aumentar as taxas, a taxa Selic daqui para frente na mesma proporção, na mesma força que vem fazendo nas últimas reuniões do Copom, né? Que são as reuniões do Copom, que são justamente as reuniões onde os integrantes do Banco Central, da CVM, se encontram para justamente definir as novas taxas, né, da taxa Selic, né? E aí a taxa Selic, você tem a taxa CDI, o CDI ele corre junto com a taxa Selic, então subiu um, sobe o outro, né? Eles são praticamente idênticos, a diferença entre eles é pouquinho, acho que é de 0,10. Então se um está 1, outro está 0,90, né? Então o CDI ele está altamente atrelado à taxa Selic. Subiu um, sobe o outro, desceu um, também desce o outro, né? Então
nada mais justo de começarmos a pensar nisso. Embora montar a reserva de emergência não é uma coisa para montar independente da taxa Selic, onde esteja a taxa Selic. A reserva de emergência tem que ser montada o mais rápido possível, em qualquer momento, dentro da sua situação financeira, dentro da economia como um todo. O importante é que as pessoas não fiquem sem reserva de emergência, independente da condição econômica que nós estamos passando. Estejamos numa situação econômica favorável ou desfavorável, o importante é que as pessoas tenham a reserva de emergência constituída, né? Bom, já falamos aqui, já passamos aqui seus 5, 6 minutos, né? As pessoas estão chegando, vão falando com a gente. O tópico hoje da nossa live é falar sobre os 3 tipos de renda, né? As pessoas oferem renda, elas trabalham e ganham salário, elas investem no empreendimento e esse empreendimento volta com lucro. Então esse lucro que entra, ele entra em forma de renda. As pessoas compram ações e essas ações pagam dividendos. Esses dividendos é uma renda. As pessoas compram imóveis, apartamentos, casas, põem para aluguel e esse aluguel que entra na conta das pessoas é uma renda. Nós vemos de renda, né? Outros só têm renda através de suas comissões, ou seja, vendeu, ganha, não vendeu, não ganha. Então nós temos vários tipos de renda e assim para ficar mais fácil e didático e a gente pensar em como vai levar isso, nós definimos aqui basicamente, tá, a literatura, 3 tipos de renda, vamos falar hoje, né? Eu quero saber se vocês fazem ideia de quais são essas rendas que estamos falando, né? Então hoje nós temos aí 3 tipos de renda e vamos começar então. O primeiro tipo de renda, acho que a maioria das pessoas deve saber qual que é, e eu chamo essa primeira renda, das 3, a primeira renda é a renda principal, né? Então quem tiver uma caneta, um papel, anota que nós temos hoje 3 tipos de renda. A primeira renda é a renda principal, ou seja, como o próprio nome diz, né, a renda principal ela é geralmente proveniente do trabalho. Você precisa trabalhar para poder receber essa renda, né? Então você dá o seu tempo em volta de um salário e quando esse salário é pago para você, você tem a sua renda. E quando essa renda ela é a mais importante no teu orçamento, a gente chama que ela é a renda principal. E a maioria das pessoas atualmente, elas têm uma única fonte de renda, né? Que é a renda principal. E essa renda principal muitas vezes é o que? É o salário. É o salário que as pessoas recebem, que pode ser de forma fixa, um salário fixo mensal, pode ser através de um salário mais comissões, vamos supor que a pessoa trabalhe com vendas, vamos supor que essa renda principal ela também só venha de comissões, a pessoa não tem uma renda fixa, ela só tem uma renda variável, vendeu, ela recebe, ela não vendeu, ela não recebe, mas essas comissões para ela é a única fonte dela de renda, então nós chamamos isso de uma renda principal, né? Então assim, da onde que vem essa renda? Né? Do trabalho da pessoa. A pessoa ela dedica seu tempo para um trabalho em volta de uma remuneração. Então normalmente os exemplos mais clássicos que tem é salário, comissão, prolabore, se for um empresário, um microempresário, ele tira da empresa uma espécie de um prolabore, embora a gente perceba que tem muitos micros e pequenos empresários que não tiram prolabore, ele mistura mesmo, né, a conta dele, conta pessoa física, com a conta pessoa jurídica, faz uma lambança daquela, então ele paga a conta da empresa, a empresa paga a conta para ele, e aí não sabe quem é de quem, aí chega no final do mês, está faltando dinheiro, não sei o que eu estou gastando, não sei o que eu estou comprando, não sei de onde estou recebendo, eu só sei o seguinte, a conta não fecha, né? Então é tipo, muitas pessoas vêm nos procurar, normalmente micros, pequenos empreendedores, pequenos empresários, com esse problema. Daí a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, olha meu amigo, separa as suas contas, pessoa física vai para um lado e a pessoa jurídica vai para o outro lado. Então as contas da empresa são contas da empresa, aquilo que a empresa recebe é dela, aquilo que a empresa paga é dela, e você separa a sua conta como pessoa física, então o que você recebe é teu e o que você gasta é teu. Só que o que você recebe, você vai chamar isso de prolabore. Então você vai definir um valor que a sua empresa vai te pagar mensalmente. Sim, é como se fosse um salário. Você vai determinar um valor que a sua empresa vai te pagar
mês a mês, para que isso sirva de salário para você, tá certo? Não sirva de uma remuneração onde você possa estar usando esse dinheiro para atender às demandas da pessoa física, tá? Ah, Johannes, mas eu vou escolher o meu Prolabore em cima de que valor? É óbvio, né? Você não vai pegar, por exemplo, o faturamento da empresa é 60 mil reais por mês e você vai fazer um Prolabore de 45 mil reais por mês. A conta não fecha, você vai tirar o dinheiro da empresa, a empresa vai ficar no vermelho, vai ficar sem dinheiro, aí vai acabar que você vai ter que entrar com o seu dinheiro como pessoa física para cobrir as despesas, né, as obrigações da pessoa jurídica da sua empresa. Então você tem que fazer um Prolabore que seja condizente com o faturamento, o lucro que a sua empresa está dando, né? Simples assim. Então não tem uma regra de bolso aqui, porque isso depende de cada negócio e tal, mas você não pode, né, por exemplo, querer ganhar 10 mil reais de Prolabore se a empresa fatura 15 mil reais, né? Vai faltar dinheiro para a empresa, porque a empresa também tem os custos dela, né? Ela tem o aluguel dela, se for o caso, água, luz, telefone, computador, ela tem que pagar os seus fornecedores, tem que pagar impostos, então e é aí que começa a grande bagunça. Mas voltando ao nosso assunto aqui, essa é a renda principal que as pessoas recebem, né? Que são mais de 80, 70, 90% da renda dela, é a renda principal. Essa renda principal pode ser um salário, pode ser uma comissão ou comissões, pode ser o Prolabore, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Então essa é a renda que banca a pessoa, que nós chamamos de renda principal, e essa renda principal, né, ela pode ser tanto o salário quanto o Prolabore, quanto aluguel, se for o caso, se a pessoa só recebe aluguel, né? Então isso é como se fosse uma renda principal, ela trabalha para isso, tá? A segunda fonte de renda que nós temos, gente, que é conhecida, é a chamada renda extra. A renda extra, ela também, se a gente falar o que é uma renda extra, as pessoas já fazem ideia do que seja, né? Então é uma renda extra. Então, fora a renda principal, eu trabalho com uma outra coisa que me gera uma renda extra, né? Então eu trabalho no meu emprego das 8 às 18 e depois desse horário eu viro marido de aluguel. Eu vou fazer consertos, eu vou arrumar porta, vou arrumar encanamento, eu vou pegar minha furadeira e colocar quadros, enfim, eu vou fazer bicos, as pessoas chamam de bicos. E aí eu tiro um dinheirinho por fora, claro, um dinheiro por fora trabalhado, com honestidade, não é roubar nem nada, mas isso é uma renda extra, né? É uma renda complementar à renda principal. E cada vez mais hoje, né, ela está em uso, né, por conta da pandemia e em muitos casos, né, a própria renda extra acaba se tornando a renda principal, né? Então, da onde que vem a renda extra, né? Então, por exemplo, é uma venda que você faz de uma coisa que você não usa, né? É uma prestação de serviço que você presta. Ah, eu trabalho com contabilidade e aí uma vez por ano eu faço imposto de renda para a galera, né? Eu não trabalho com história de contabilidade, mas eu sei fazer imposto de renda, então uma vez por ano eu faço imposto de renda da galera e cobro uma besteirinha ali para poder remunerar. É uma renda extra, né? No teu trabalho você faz hora extra, por exemplo, né? Você não faz hora extra toda vez. Então essa hora extra que você faz, você vai ter uma remuneração à parte. Então essa remuneração à parte, ela vai justamente ser uma renda extra, né? Uma hora extra, renda extra, né? Então você tem vários tipos, né, de renda extra. E hoje a criatividade do brasileiro ela é muito grande, porque ela justamente vai atuar em cima dessa condição, né? Então a gente está trabalhando em cima dessa relação dentro desse contexto. E a terceira renda, que é a renda mais importante, né, que eu vejo, é a renda passiva. Então, a renda principal, renda extra, e agora vamos falar sobre a renda passiva. A renda passiva, pessoal, é aquela renda que você não precisa trabalhar para ganhar ela, para você auferir esses recursos. A renda passiva, ela normalmente é resultado dos teus investimentos, que pinga na tua conta mês a mês. Você tem alguns imóveis que estão alugados, então você recebe aluguéis por esses imóveis, então pinga-pinga que tem todo mês. Você é aposentado, então você não trabalha, quer dizer, você já trabalhou, né? É bem isso, né? Mas nesse momento que você está aposentado, ou você recebe um
uma pensão, né? Você não está trabalhando para aquele dinheiro vem para você, tá? Não estou dizendo aqui que aquela aposentadoria é boa, é ruim, se é pouco, é muito, não é nesse contexto que estou dizendo. O contexto é o seguinte: você não precisa, naquele momento, trabalhar diretamente para receber aquela renda. Aquela renda ela vem para você. Então ela pode vir com uma aposentadoria, ela pode vir com aluguéis, retorno de investimentos. Por exemplo, você tem aplicações em ações e essas ações elas pagam para você dividendos. Você tem uma previdência privada no qual você já está usando essa previdência privada, você já está recebendo coisas dessa previdência privada, né? Você tem empresa e você é cotista dessa empresa e recebe os lucros por ter as cotas dessa empresa de tempos em tempos, e isso quer dizer que você está recebendo esses lucros da empresa sem precisar estar nela, porque se você estiver dentro dela, trabalhando e recebendo esses lucros, então ou você vai ter uma renda principal ou uma renda extra, porque você está trabalhando para aquilo ali. E a renda passiva, aqui está o pulo do gato, você não precisa pôr a mão ali em cima para vir dinheiro. Eu sou dono da empresa, tenho minhas cotas da empresa, ok? E de tempos em tempos, a empresa dando lucro, eu recebo a minha parte, eu estando lá dentro da empresa ou não. Então isso é a renda passiva. Então a renda passiva, gente, é o sonho de consumo de várias pessoas, né? De todos nós, né? E nós trabalhamos muito para construir, ou deveríamos, para construir essa renda passiva. É por isso que se fala tanto em investimentos, não é? Para você guardar um dinheiro para o seu futuro, porque lá na frente você vai usar esses investimentos para a sua subsistência, para você ter mais conforto na sua vida, ter mais qualidade de vida. Então você está montando um colchão de liquidez, de dinheiro, você está investindo dinheiro, está acumulando capital, para que lá na frente você possa usufruir disso. E quando você começar a usufruir disso, você está recebendo rendimentos daquilo que você aplicou. Então quando você receber rendimentos daquilo que você aplicou, você está gerando uma renda extra. Tá? Essa é a grande sacada da coisa. Então assim, olhando isso, esse conceito, então vamos lá rapidinho, né? Então você tem primeiro a renda principal, que é aquela que você trabalha por ela é a tua fonte de renda principal, como o nome diz, por exemplo, salário, né? Comissões. Você tem o segundo tipo de renda, que é a renda extra, que ela pode ser eventual ou não. Então fora do trabalho principal você faz alguma coisa à parte que vem essa remuneração, uma renda extra. Por exemplo, hora extra que você faz, você vende alguma coisa que você não usa mais, você faz algum bico, presta algum serviço de maneira esporádica e você junta um dinheiro fora o teu salário. Então isso é uma renda extra, o famoso bico. E a terceira renda, que é a renda passiva. Aquela renda passiva é aquela que você não trabalha para tê-la. É óbvio que você já trabalhou em algum momento para construir aquilo. Uma vez construído, aquilo começa a te remunerar sem que você precise pôr a mão em cima daquilo ali. Então, por exemplo, aluguéis de imóveis que você tem, dividendos de ações que você comprou em algum tempo, você pode ter também aposentadoria que você está recebendo, que você não precisa estar trabalhando para receber aquela aposentadoria, pensão e por aí afora, né? Então hoje, o que a gente vê, fazendo um mapa do brasileiro como um todo, ele basicamente hoje está pendurado em quase 100% entre a renda principal e a renda extra, né? Em alguns casos a gente vê até a renda extra virando a renda principal, porque às vezes a pessoa perde o emprego e começa a fazer bico, viver de bico, e esse bico, que até então era uma renda extra, se torna uma renda principal. E aí começa toda uma condição de sobrevivência para as pessoas poderem gerar dinheiro. Então gerar dinheiro é justamente essa questão da pessoa ter a inteligência de, através de um trabalho, de um empreendimento, conseguir o retorno dessa ação que ele está tomando, que é ganhar o dinheiro, né? Que é diferente, tá certo? Quando você ganha dinheiro, a gente tem muito esse costume aqui no Brasil, né? De ganhar dinheiro. Por que você vai? Eu quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, se você for olhar assim de maneira bem sutil, você não faz muito esforço para ganhar dinheiro. O dinheiro vem para você por sorte. Como é assim, Johannes? Por exemplo, você tem sorte e joga na loteria e ganha alguma coisinha lá. Você ganhou dinheiro. E tem um tio rico que morreu e me deixou uma herança. Você ganhou dinheiro. Você não trabalhou, não teve uma ação, não colocou uma inteligência para gerar esse dinheiro.
E quando você está trabalhando, a gente tem que pensar em gerar dinheiro. Como é que eu gero dinheiro? Parece uma sutileza entre ganhar e gerar dinheiro, mas nessa sutileza aí começa a ter alguns pulos do gato. Então as pessoas ricas, os grandes empresários, as pessoas de sucesso, elas estão preocupadas em como gerar dinheiro, ou seja, quais são as ações que eu tenho que tomar para poder ter um retorno positivo, para poder gerar riqueza, para eu ter um patrimônio cada vez maior, ter a prosperidade, viver em abundância. Como é que eu faço para gerar dinheiro, gerar receita, construir patrimônio? Faz sentido para vocês isso? Do que simplesmente ganhar dinheiro. Quanto é que você ganha por mês? Você não ganha, você gera. Porque você trabalha. Você trabalha para poder receber aquele salário. Então você não está ganhando salário. Né? Então cada vez mais a motivação aqui é como é que eu construo patrimônio, como é que eu construo uma qualidade de vida melhor, como é que eu gero renda, como é que eu gero dinheiro. E aí quando você identifica esses 3 tipos de renda, e a gente vê hoje que a maior parte dos brasileiros estão presos no primeiro tipo de renda, que é a renda principal, a gente já vê que tem um grande problema aí. Por quê? Ele, primeiro, está colocando todos os ovinhos na mesma cesta, então basta ele ser demitido, né, em pouco tempo, ele está falido. Até conversamos aqui no início da live, né, a importância da construção de uma reserva de emergência. Muitas vezes as pessoas não têm reserva de emergência, aí são mandadas embora, em pouco tempo está falida. Né? Então já tem 2 pecados capitais aí. Né? Primeiro, não construir a reserva de emergência, e segundo, só ter uma única fonte de renda. Ou seja, as pessoas têm essa sensibilidade. Né? Eu tenho um emprego, carteira assinada, né? Isso me traz segurança, eu tenho benefícios. Gente, basta ser mandado embora, né? Um tempo depois... se você não construir um patrimônio, se você não guardar um dinheiro, não tiver esse costume, né, de reservar uma parte do seu dinheiro e fazer algumas aplicações para a sua segurança financeira, em pouco tempo depois que você é dispensado da empresa, do seu emprego, você está falido. Né? Johannes, mas eu recebo 13º, eu recebo os acertos, os direitos trabalhistas, multa do fundo de garantia e tal. Gente... esse dinheiro, na verdade, ajuda, sem dúvida nenhuma, numa condição extrema, de levar a pessoa para frente alguns meses até ela se recolocar, sem dúvida. Eu não vou jogar pedra nisso, mas concordo comigo que isso aí é muito precário, porque esse dinheiro pode ir embora muito rápido. Você acha que aquilo ali é uma poupança, às vezes não é uma poupança, né? Então, assim, muitas vezes a rescisão, quando você recebe os direitos, multa, fundo de garantia, quando você recebe férias proporcionais, enfim, tudo isso daí, ele precisa se complementar com aquela reserva de emergência que você já manteve, que você já elaborou lá atrás, para que te leve durante quanto tempo? O grau de riqueza da pessoa é o seguinte: quantos meses, olha só a pergunta, quantos meses você consegue sobreviver pagando teus custos fixos do jeito que está hoje, sem precisar receber salário? Vocês já fizeram essa pergunta? Vou até refazer a pergunta. Quantos meses vocês conseguem sobreviver com o mesmo nível de despesa que vocês têm hoje, sem receber salário? Então, se as pessoas têm, consigo levar por 5 meses, 4 meses, 6 meses, já é alguma coisa. Né? Quando as pessoas falam, olha, daqui 2, 3 semanas... 2, 3 semanas eu já estou quebrado, né? Então significa dizer que a pessoa já está vivendo um caos financeiro e ninguém falou para ela. Então, a partir do momento que ela é demitida, ela é dispensada da empresa, né? Só é evidenciado o problema, só é mostrado, né, de maneira explícita o caos financeiro que a pessoa já estava. Né? Por isso que eu falo, gente, eu sei que é chato falar de dinheiro, é uma questão que mexe muito com o nosso comportamento. As pessoas não gostam de falar sobre dinheiro, as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro dentro de casa, com os filhos, com a esposa. Eu sei muitas vezes que esse tipo de assunto gera intrigas, gera brigas, gera discussões assim terríveis, mas a realidade, ela é o que é e ela chega, né? Então, assim, pessoas que são felizes, pessoas que são abundantes, que têm paz de espírito, ela pacifica essa questão do dinheiro. Ela chama as pessoas que moram com ela, faz um orçamento. Olha, gente, eu ganho isso, as despesas são essas, temos que guardar, fazer isso.
às vezes o básico, para que a pessoa possa à noite deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque o fato de você ter uma reserva de emergência, ela te propicia você deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque você sabe que se acontecer alguma coisa inesperada com você, você tem de onde tirar. E as pessoas hoje, elas vivem em cima do fio da navalha o tempo todo. Mas, Johannes, eu não ganho para montar uma reserva de emergência. Johannes, eu não tenho tanto para investir. Johannes, eu não tenho tanto para guardar dinheiro. As contas estão altas, a inflação está alta, o custo de vida está elevadíssimo. A pergunta que eu faço para você nesse sentido é o quê? Como é que está o teu custo de despesas fixas? Ele está dentro da sua realidade financeira? Olha que pergunta poderosa e difícil. O que você gasta hoje, as suas despesas fixas, elas estão condizentes com o seu padrão de vida? Porque muitas vezes eu preciso dar um passo ou 2 passos atrás para redimensionar as minhas despesas considerando aquilo que eu ganho. Porque eu não posso passar um mês para o outro com um cheque especial ou fazendo novas linhas de crédito. O ideal é o quê? Abaixar a despesa, entrar dentro, né, desse novo padrão e ao mesmo tempo fazer o quê? Buscar outras fontes de renda. É o que nós estamos falando aqui. Vamos fazer uma fonte de renda extra, vamos construir uma fonte de renda passiva, vamos melhorar essa fonte de renda principal que nós temos hoje, como por exemplo, vamos procurar um outro emprego, vamos estudar, fazer um curso para ter uma outra profissão, para ter um outro trabalho. E hoje as pessoas estão cada vez nisso, gente. Eu estou aqui na internet. Quantas pessoas vieram para a internet e transformaram as suas vidas? Porque o salário que ela ganhava lá no mundo tradicional, no mercado tradicional, já era totalmente insuficiente. Tiveram a criatividade, estudaram e foram trabalhar, por exemplo, na internet, ou com tecnologia da informação, ou com informática, ou com qualquer outra coisa, e se descobriram, bateram lá na sua essência, no seu propósito, e o dinheiro já não começou a ser um problema, já virou a ser uma solução, porque quando a pessoa trabalha no propósito dela, gente, quando a pessoa trabalha seguindo a sua essência, a sua verdade, o seu propósito, o dinheiro vem, é uma consequência. Eu não quero falar aqui em coisa, né, de universo, energias, mas isso existe sim. Né? Então a partir do momento que você tem essa questão de como vai direcionar a tua vida financeira, você está direcionando como é que vai ser a sua prosperidade ou não. Né? Então, aqui que a gente tá mexendo, tá certo? Então, assim, gente, o que mais eu preciso falar para vocês aqui sobre essa questão aqui, né? Dos 3 tipos de renda que nós temos hoje, tá? É importante estar atento ao processo de aumento de renda. A gente não pode se acomodar com o nível de renda que nós temos hoje. Ainda mais hoje, atualmente, nós precisamos estar atentos com o aumento de renda, que basicamente eu classifico em 5 fases. Primeiro, a consciência. Você precisa ter consciência do quê? O que eu quero? O que eu quero para a minha carreira profissional? O que eu quero para a minha vida? Você precisa ter consciência disso. 2, a clareza. Né? Por que eu quero aquilo ali? Né? Tem que estar claro. Por que eu quero aquela profissão? Por que eu quero esse caminho para gerar renda? Terceiro, a parte de estratégia. Né? Como, onde e quando eu vou fazer isso? Que é para que eu possa aumentar essa renda, para que eu possa me realizar. 4, a execução. Né? Com quem eu vou fazer isso? Vou fazer sozinho? Vou fazer com parcerias? Porque hoje, na verdade, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de parcerias. A gente precisa de funcionários. A gente precisa de investidores. A gente precisa de patrocinadores. A gente precisa de fornecedores que acreditam no nosso trabalho, que nos dê uma linha de crédito para a gente poder comprar e poder revender. Né? E claro, precisamos de pessoas que comprem nosso trabalho, né? Que comprem nossos produtos, para que a coisa comece a deslanchar. Então você tenta na parte da execução. E 5, a parte da consistência. Quanto tempo e recursos eu preciso para fazer isso? Tá? Então essas 5 fases, né? Vamos lá, consciência, clareza, estratégia, execução e consistência, a gente tem que estar muito alinhado com isso, porque isso vai bater direto aonde? Gente, no seu propósito, na sua essência,
na sua verdade. Por quê? Porque quando você descobre aquilo que você quer fazer e começa a entender qual é o teu potencial e você faz um planejamento de execução, de onde você quer chegar, né? E começa a levantar as necessidades, o que eu preciso para chegar até ali, com o passar do tempo, o próprio universo já vai te dizer o como você vai conseguir aquilo ali. Então por isso que muitas vezes nós vemos pessoas de sucesso que começaram do nada ou com muito pouco e hoje montaram impérios. E você pergunta a uma pessoa assim, como é que você montou esse império? Ela fala assim para você, olha, eu nem esperava tanto, mas eu tive a consistência, eu tive a disciplina, eu sabia bem o que eu queria para a minha vida profissional e minha vida pessoal, né? Eu entendo que tem que ter bastante trabalho, e uma coisa, gente, que eu falo muito nisso, né? A ação traz a motivação. As pessoas, elas precisam estar motivadas para que elas façam algo. Precisam estar motivado para construir algo, para elaborar algo, para conseguir algo. E a verdade é o contrário. Eu preciso, dentro de um planejamento, traçar o caminho que eu vou seguir, entrar em movimento, né? Ter a ação, e com a ação ela vai trazer motivação com o tempo, porque com trabalho, disciplina, persistência, resiliência e consistência, uma hora vai começar a vir os resultados. O que acontece hoje é que as pessoas desistem muito rápido dos seus projetos pessoais. Na primeira ou segunda ou terceira dificuldade, caem fora. E aí fala assim, isso não era para mim, né? Isso não era bem um sonho. Mas na verdade não era isso. Na verdade é que faltou disciplina, faltou consistência, né? Você precisa manter a ação para que a motivação venha. Isso eu acho que uma das coisas que eu sempre li na literatura, no que diz respeito a desenvolvimento pessoal, já vi vários terapeutas falando sobre isso, na própria educação financeira, que eu trabalhei bastante nessa área de educação financeira, estudei bastante e tal, essa questão aí de micro e pequenos empresários, trabalhos de mentorias, de incubadoras de pequenas empresas que eu participei, as coisas não vêm fácil, gente. As coisas precisam de um tempo para maturar, e a pessoa precisa ser muito convicta daquilo que ela quer, ser persistente, ter consistência naquilo que está fazendo, regularidade e disciplina. Porque com o passar do tempo as coisas vão acontecer. Não tem como, se você está fazendo certo, está no caminho certo, tem a disciplina, o resultado virá. E quando esse resultado vem, as outras pessoas falam assim, olha, para ele foi fácil. Para mim não deu certo, mas por que para ele deu certo? É que muitas vezes nós não percebemos, né? O que a pessoa passou para chegar onde ela chegou. Então, assim, essa questão de aumentar a renda, né, de você ir para um outro patamar, você tem que começar a trabalhar muito com essas 5 fases que eu falei aqui. Consciência, o que eu quero. Clareza, por que eu quero. 3, a estratégia, como, quando e onde eu vou fazer isso. 4, execução, com quem eu vou fazer. 5, consistência, quanto tempo e quais são os recursos necessários que eu preciso pôr em prática. Né? Falando aqui, gente, eu sei que parece muito fácil, muito simples, mas quando você tem um sonho, você sabe o que você quer fazer, quando você está numa situação que tipo, não aguento mais, ou agora, ou é tudo, você começa a entrar em ação, você começa a planejar. Aquilo que você achava que era muito difícil lá atrás, já não é tão difícil agora. Porque você não tem outro caminho, você não tem uma outra saída, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que planejar. E aí, na dor que as pessoas se descobrem, na dor, na necessidade que as pessoas encontram dentro dela a motivação necessária para fazer diferente e realmente mudar de patamar. Né? Então, isso é muito importante falar, porque muitas vezes a gente tem uma noção diferente das coisas. Né? Então, assim, vamos lá, né? Vamos voltar um pouco àquele assunto sobre o que eu falei, sobre ganhar e gerar dinheiro, para a gente poder justamente entender como é que a gente vai trabalhar essas rendas, tá? Então, o ganhar dinheiro é a mesma coisa no sentido clássico de obter por acaso, né? É um prêmio da loteria, né? É uma herança, né? Quando você gera dinheiro ou fazer dinheiro, você está desenvolvendo algo a partir de uma certa ação. Então há uma inteligência por trás que vai te levar para uma ação. Então eu vou começar uma carreira diferente, uma transição de carreira.
eu vou mudar de emprego, eu vou construir um negócio, eu vou começar a investir em imóveis porque lá na frente eu quero receber aluguéis, eu vou comprar ações porque num determinado período ela vai estar valendo mais, e aí quando eu vendê-las eu vou ter um lucro. Enfim, você começa a desenvolver algo a partir de uma certa ação, porque você está pensando em como gerar dinheiro de forma consistente. E é assim que os ricos fazem, né? Eles estão pensando que negócio eu posso estar montando que vai me dar tanto de retorno. Então tem até um mentorado nosso que está trabalhando comigo aqui, né? E ele falou: Johannes, olha, eu quero fazer, ele é jovem, e ele falou assim: eu quero fazer um estudo de viabilidade para montar uma casa noturna aqui perto do meu bairro aqui. Que as pessoas precisam e gostam de entretenimento, e para elas terem isso daqui, elas precisam andar 30 km para frente, 20 km para frente. Por que não tem uma aqui? Então eu vou fazer um estudo de mercado, ver a viabilidade, ver aluguel, fazer umas parcerias, vou tentar arranjar esse dinheiro. Eu começo com um pouquinho, depois eu vou aumentando um pouco. Então assim, a pessoa já está, né, desenvolvendo algo a partir de uma certa ação. Ele quer gerar dinheiro em cima de um trabalho. E dando certo trabalho, esse empreendimento, ele vai conseguir mudar o seu patrimônio, né? Sem dizer que ele vai trazer uma benfeitoria aqui para a comunidade, né? Uma casa noturna, uma danceteria, sei lá o que, um barzinho, né? Que seja um mercado, gente, que seja uma peixaria, que seja uma imobiliária. Quando você oferece esse tipo de serviço, você está ajudando alguém. Quando você tem essa preocupação de estar ajudando alguém, contribuindo com a sociedade, é natural que você enriqueça, né? As pessoas pagam para ter vidas melhores, né? Então assim, o que eu quero falar assim, é essa questão de fazer, de gerar, de produzir, de realizar, de insistir, criar dinheiro. Eu acho que essa questão da mentalidade ela é muito forte, porque ela tira essa concepção: eu ganho tantos reais por mês. Você não ganha, você não ganha. O que você ganha é uma herança, caso, né, você tenha condições de receber uma herança, ou ganhar na loteria, no jogo do bicho, sei lá, ganhar uma aposta, né? Mas o salário que você recebe está gerando aquele salário. Você está despendendo seu tempo em troca de dinheiro, né? Isso é um salário. Você trabalha para um patrão, você dá o teu tempo para ele e ele te remunera teu tempo, né? E você recebe um salário. Não quero entrar no detalhe se isso está certo ou errado, mas para você poder entender que nós não ganhamos dinheiro, nós estamos gerando, realizando essa questão de ter esse dinheiro, né? Então assim, qual que é o perigo disso? Né? O perigo disso é você começar a ter essa dependência, né? Essa crença da capacidade ou merecimento. Será que eu mereço ganhar dinheiro, gerar dinheiro e tal? Então assim, o que é importante? Né? É voltar à questão comportamental que você tem em relação ao dinheiro. Né? O que você quer para a sua vida? Né? Tem pessoas que não têm tendência e não têm perfil para empreendedorismo. Eu não quero dizer para vocês aqui que todo mundo que vê essa live, que quer ter uma vida financeira abundante, precisa ser empreendedor. Eu não estou dizendo isso, né? Que as pessoas têm o seu perfil. Mas eu quero dizer, né, que o dinheiro, ele está muito ligado a essa crença de merecimento, de capacidade de gerar dinheiro. Tem pessoas que vivem muito bem e são empregadas, gente. Só que elas não têm o emprego como única fonte de renda. Aí que está a coisa. Ela guarda um tanto por mês para aplicar numa previdência privada, para comprar um pouco de ações. Ela está com outro amigo lá e tal, e vão construir junto sobradinhos para aluguel lá na frente, ou participa com algum percentual num negócio que ele não vai tocar, mas o vizinho vai, o cunhado vai, alguém da família vai, e ele está entrando meio que sócio, né? E ele continua empregado, ele continua porque o perfil dele lá, tá? A minha grande preocupação de falar nisso é que as pessoas elas jogam para cima do governo a responsabilidade de esse governo pagar uma aposentadoria lá na frente. Só que nós sabemos com o passar do tempo que essa aposentadoria oficial, né, ela é insuficiente. Né? Meu pai, quantas outras pessoas assim, de outras gerações sempre pagaram o INSS pelo teto. E quando você aposentar, mal paga as contas fixas do mês. E a cada ano que passa, por conta da inflação, o poder aquisitivo dessa aposentadoria fica cada vez menor.
né? Então, cada ano que passa, na verdade, ele compra menos porque o dinheiro não dá. Né? Então aqui entra essa discussão, tipo assim, eu preciso, né, entender e rebater essas crenças de capacidade de merecimento. Então eu vou fazer coisas além, né, para poder justamente ter uma qualidade de vida melhor. Porque com o passar do tempo a gente quer ter uma qualidade de vida melhor. Né? Não queremos viver de maneira precária, ainda mais quando a gente está com mais idade e tudo, que a gente precisa de mais recursos. Vai ser um momento da vida que você vai ter mais que trabalhar porque a tua renda baixou. Gente, mais de 70% dos aposentados, 80% dos aposentados hoje no Brasil vivem essa situação. Depois de velhinhos que estão numa idade de aproveitar a terceira idade, porque trabalharam demais, construíram alguma coisa e tal, e eles querem descansar, eles não podem descansar porque a aposentadoria é insuficiente. Eles têm que voltar para o mercado de trabalho. Né? É terrível isso. Né? Isso aí chega a ser doloroso. Né? Então é muito complicado isso daí. Né, essa questão, né? Aí entra uma questão muito de comportamento, né? O que eu preciso fazer para ter, né? Pensar, sentir e ter. As nossas ações, elas são oriundas dos nossos pensamentos. Eu já falei isso aqui em outras lives também. Em outras lives até trouxe uma terapeuta que falava muito dessa questão do comportamento, né? De como as pessoas acreditam nisso, né? Então toda ação se origina em um pensamento, né? Então, a forma como você pensa sobre dinheiro define como é a sua vida financeira. Né? Então, isso é muito clássico. Né? Então, a gente precisa estar muito ligado a isso daí. Né? Não estou dizendo que você tem que virar agora a chave de uma hora para outra, pedir a conta da empresa, pedir a conta do trabalho. Não, você precisa de um planejamento. Né? Como é que eu faço para ter outras fontes de renda? Porque só a fonte principal que você está me dizendo é perigoso. Porque se ela me faltar, eu tô muito complicado. Né? Então, assim, a primeira coisa é você montar um planejamento. Né? Então, a renda principal, não quero que você mate ela, mas que você administre essa renda principal num primeiro momento dentro do planejamento e que dentro desse planejamento você guarde um pouco para uma reserva de emergência. Isso aí eu estou falando básico do básico. Né? Mas, Johannes, como é que eu monto uma reserva de emergência? Né? Então, normalmente, se você recebe um salário fixo por mês, todos os meses, né, o ideal é você ter entre 6 meses até um ano guardado o dinheiro equivalente às suas despesas fixas mensais. Né? Então, por exemplo, se minhas despesas fixas mensais é de 10 mil reais por mês, um exemplo, tá? Só para fazer rápido a conta aqui. Então, eu deveria ter no mínimo, sei lá, entre 4 e 6 meses de fundo de reserva, tá? Uma reserva de emergência, que daria entre 40 a 60 mil reais. Então, entre 40 e 60 mil reais seria a minha reserva de emergência, aquela que eu não vou mexer de jeito nenhum, salvo, como fala o próprio nome, em situação de emergência. Aí depois desse planejamento eu vou começar a fazer outras coisas, né? Mas o dinheiro não dá, né? Então o que eu vou fazer? Eu preciso redimensionar o meu orçamento para a minha nova realidade de vida. E concomitantemente buscar outras rendas. Aí eu vou trabalhar outras fontes de renda. Eu posso começar a sair da renda principal e começar a trabalhar uma renda extra. Né? Qual é a minha capacidade? Né? Qual é o meu talento? O que eu sei fazer diferente fora o meu trabalho principal? Então você pode usar as suas horas vagas, o seu horário alternativo, para fazer prestação de serviços, enfim, vender coisas. Né? Tem várias frentes que você pode estar trabalhando, né? Aprendendo até profissões novas habilidades e tal, para que você gere uma renda extra. Né? Então é normal a gente ver pessoas de repente que nas suas horas vagas trabalham com internet, vendem coisas pela internet, né? Fazem um tal do dropshipping, é um exemplo. Você compra e revende a mercadoria sem que você precise ter estoque, sem que você precise ter estrutura física. Né? Você faz um link entre o fornecedor e o vendedor direto. Você faz essa ponte. Né? Então é como se fosse um representante, né, que você está vendendo pelo outro, para ficar mais fácil que o entendimento, que a gente fala em dropshipping. Né? Então, assim, você tem várias questões que você pode estar trabalhando e desenvolvendo para gerar uma renda extra, né? Para que você possa realmente aumentar o seu padrão. Né? E em terceiro lugar, você ter a preocupação de montar uma renda passiva, que é o desafio.
Então a gente monta um empreendimento, vou montar uma empresa, né? Então o que eu quero? Que lá na frente, aquela empresa, ela me pague, entendeu? Um dinheiro, um recurso que eu possa viver, sem que eu precise estar dentro dela, né? Nós vemos como isso, a empresa vai ter que crescer, eu vou pôr gerente nela, vou pôr diretor nela, vou pôr um CEO dentro dela, né? E eu vou lá de vez em quando e eu quero receber uma parte dos lucros dela. Então muitos empresários montam seus negócios com essa visão, né? Mas eu não gosto de empresa, então eu vou comprar ações para viver de dividendos. Eu vou construir, eu gosto muito de casas, de aluguéis, vou para essa área imobiliária, né? Então você começa também, além da renda extra, se preocupar em montar patrimônio para fazer uma renda futura lá na frente, né? Então não é à toa que a gente vê pessoas com 50 e poucos anos aposentadas, né? Por quê? Porque a renda passiva dela chegou num ponto que já cobre as despesas fixas. Vou repetir. A renda passiva dela já cobre as despesas fixas mensais dela. E aí isso eu chamo de independência financeira. A independência financeira é quando a sua renda passiva, que você tem ela sem precisar estar trabalhando, e ela cobre 100% das suas despesas fixas mensais. Isso é igual a, fazendo uma equação, a independência financeira. E o que é a liberdade financeira então? A liberdade financeira é quando sobra um dinheiro a mais do que pagar as suas contas fixas mensais. E eu tenho minhas despesas fixas mensais em 8 e eu tenho uma renda passiva de 10, me sobra 2. Eu posso dizer que já estou dentro de uma liberdade financeira. Se eu tenho uma renda passiva de 8 mil, as minhas despesas fixas mensais 8 mil, 8 com 8 dá 0, eu estou numa independência financeira. Mas como assim independência financeira? Porque o que eu ganho, né, é igual àquilo que eu gasto. Né? É claro, com a independência financeira, se eu aumento um pouco o meu custo de vida, de 8 vai para 9, eu já vou começar a ficar devendo. Eu já não estou mais dentro de uma situação de independência financeira. Ficou claro para vocês? Então a gente sempre tem que estar olhando a questão do que eu recebo, as rendas, daquilo que eu estou gastando. E esse conjunto, né, ele é o padrão de vida que você tem, o que você almeja ter. E é aqui que eu quero chegar, você precisa ter um padrão de vida melhor, você precisa almejar o melhor. Né? E como é que eu faço isso? Né? Eu preciso criar riqueza, mas controlando os custos, controlando os gastos. Eu sei que um carro importado é meu sonho, mas o IPVA é muito caro, o seguro é muito caro. Não tem problema. Se tua receita for condizente a isso, e está dentro de um equilíbrio financeiro, as contas fecham, tem mais que ter um carro importado mesmo, porque é o que você quer, o que te faz feliz, né? O que te realiza como pessoa. Né? Então outros não querem um carro importado, mas querem viajar ao mundo. Né? Em termos financeiros é meio parecido, vai gastar tanto quanto. Tem alguma coisa errada com isso? Não é, está ligado ao sonho da pessoa, ela trabalhou por isso. Tá? O que acontece muitas vezes, isso é meio doído de falar, é que as pessoas começam a viver um padrão de vida que não é condizente com aquilo que ela ganha. Né? E aí ela começa a se enrolar. E é muito fácil isso aí se transformar em endividamento. Endividamento rápido. É que eu falo da famosa corrida dos ratos lá do Robert Kiyosaki. Né? Eu ganho mais, trabalho mais porque eu gasto mais. Aí porque eu gasto mais, preciso trabalhar mais ainda para ganhar mais. E fico nessa loucura, nessa vida louca. A pessoa começa a adoecer, a pessoa começa a ficar muito estressada e aí ela começa a repensar, tipo, tá valendo a pena isso daí? Vale a pena tudo isso daí? Né? E as pessoas se esquecem que o corpo humano é uma máquina. Com seus 60, 65 anos de idade, você já não tem o mesmo pique quando você tinha até os 30 anos. Né? E aí começa a ter problemas. Então as pessoas às vezes não se atêm a isso e estão sempre vivendo no limite. Estão sempre vivendo no máximo. Né? Então você tem que trabalhar com uma sobra. Né? Então é muito importante a gente ter essa condição para poder ter essa... Eu vou falar por mim, tá? Vou ficar com questão teórica. E o que você faz para viver? Né? Eu vou falar para você o que eu faço para viver. Eu vivo de educação financeira, eu vivo de dar aulas, né? Tem aqui na minha região aqui algumas faculdades, então eu dou aulas, aula mesmo, entrar em sala de aula, ou aula online e tal. Eu dou consultorias, né? Que é uma outra fonte de renda. Né? Eu tenho uma parte patrimonial aplicado, então eu recebo alguns dividendos em todo mês, ainda não é no volume que eu quero, na verdade é bem pouquinho, mas estamos nessa construção.
Então, assim, o que eu aprendi é o seguinte, né? Eu fui empresário e, como empresário, eu tinha minha principal fonte de renda, o Prolabore, né? E não foi boa a experiência, porque todos os meus ovinhos estavam dentro da mesma cesta. Basta a empresa dar uma chacoalhada, e aqui no Brasil isso é normal, que uma hora você está aqui em cima, outra hora você está aqui embaixo, depende do movimento econômico, né? Do momento do mercado. Você pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo, e você precisa segurar, você precisa apertar os cintos, né? Então você vive uma vida louca, né? Para quem, né, também já fui executivo de grande empresa, é aquele salário por mês, então você não te dá medo, porque segunda-feira eu estou empregado, sexta-feira da mesma semana eu posso não estar mais. E aí? Né? Então a primeira coisa, né, que eu entendi é o seguinte: por mais que seja pouquinho, você ter várias fontes de renda, tá? Pelo menos umas 2 ou 3, porque se uma não vai bem, tá certo? As outras 2 cobrem, ou vice-versa, né? Então, assim, tomar cuidado com a alta taxa de concentração da sua renda em poucas fontes de renda, tá? Eu trabalhava numa empresa que basicamente o Prolabore que eu recebia, o dono da minha empresa, eu recebia um Prolabore que praticamente era 100%, era a minha única fonte de renda, era a minha renda principal, renda extra eu não tinha, e renda passiva eu não tinha, né? E dentro do meu negócio, da empresa, ela era praticamente dependente de um único cliente. Mais de 80% do faturamento da empresa estava centrado em cima de um cliente. Então, se o cliente espirrasse lá, gente, eu pegava pneumonia aqui. Tá? E isso, de forma psicológica, é muito doído, né? Então a gente precisa estar atentando a isso daí, porque isso aí é complicado. Então a primeira coisa que eu decidi: readequar meu padrão de vida, aprender novas competências, buscar outras habilidades, buscar a minha essência, buscar o meu projeto de vida. E como eu sempre trabalhei com educação, em faculdade, e aí apareceu a educação financeira, e isso tinha muito a ver comigo, essa questão de investimentos, de controle financeiro, de fluxo de caixa e tudo mais. E é uma forma de ajudar as pessoas, é uma forma também de manter a minha vida, né, ajudando outras pessoas, né? E comecei a pulverizar outras fontes de renda. Não pense que foi fácil chegar aqui para o pessoal: olha pessoal, né, meu Prolabore era desse tamanho, agora a gente precisa ajustar aqui a uma nova realidade, né? E a gente fez alguns movimentos na minha vida pessoal. Eu posso falar para vocês, eu não quero falar de mim, né, porque não tem nada de interessante, assim, tão interessante assim, para falar de mim, né? Mas eu mudei de cidade, eu estava numa cidade, fui para outra cidade, eu virei a chave completamente, né? Eu mudei meu padrão, né? Então eu hoje me sinto muito mais feliz, realizado, até mais magro. Eu tinha mais de 100 quilos, quase 100 quilos eu estava, né? Eu estava com problema de obesidade e tudo. Então são coisas assim que realmente eu tive que mudar, não por uma questão de opção, mas pela dor. Porque eu cheguei num momento que eu tive que dar um chega. Falei: chega, né? Essa vida louca, essa corrida dos ratos tá me matando, tá acabando com o meu casamento, tá acabando com a minha relação com meus filhos e tudo mais. Eu tive que virar, né? E hoje o meu padrão financeiro, tá certo? Não era como era como empresário, mas hoje eu sou muito mais completo. E uma questão de tempo, vou passar o padrão financeiro que eu tinha antes com muito mais facilidade. Já estou chegando nisso, né? Mas precisa ter um planejamento, né? Um trabalho que te gere renda em cima do teu propósito. E muitas vezes quando escuto as pessoas: olha, eu trabalho no emprego que eu não gosto, mas eu preciso de salário, porque eu tenho um boleto para pagar no final do mês. Eu sei que aquela vida é uma vida curta, é uma vida de restrição, é uma vida de escassez. Aquilo não vai durar muito, né? E isso é muito complicado, tá certo, para ver isso, tá? Então o objetivo que eu queria trazer para vocês é como, né? Primeiro, identificar essas 3 fontes de renda, né? Eu quero saber se vocês estão incomodados de ter a renda principal como a renda única do seu orçamento, ou quase única do seu orçamento. E segundo, né, como é que eu faço para aumentar as outras rendas, né? Como é que eu faço para aumentar e criar outras rendas, em específico a renda passiva? A renda passiva é aquela que a gente não põe a mão para receber o dinheiro, né? Ela vem sozinha, né? Como é que eu construo isso? Poxa, eu vou abrir uma franquia,
né? E com o meu negócio eu vou ter vários franqueados, é uma renda passiva lá na frente. Eu vou construir um imóvel, eu quero uma casinha na praia bem simplesinha, mas na temporada eu alugo, é uma renda passiva. O que você está fazendo, articulando para construir outras rendas passivas, né? Se eu falei para vocês que o pensamento é igual à ação, se você pensa, né, você está agindo, como é que você está se colocando em relação a esse processo? E é justamente isso que nós trabalhamos aqui na nossa mentoria, embora seja uma mentoria financeira, que nós fazemos um planejamento. A gente traça objetivos, a gente estabelece caminhos e ferramentas para chegar lá, mas mais do que isso, essa questão aqui do pensar, tá? Essa questão muito que tem a ver aqui, ó, do pensar, sentir e mão na massa. Gente, tá chegando no meu horário aqui, tá pertinho. As pessoas estão chegando agora aqui, ou que já estão aqui. O Sidney, a Lu, a Alitéia, né? Um beijo no coração de vocês. Obrigado, tá? Se vocês tiverem mais interesse, me chama lá no direct, tá? Para vocês que estão aqui, me chamam no direct e falam assim no direct. Escrevam no direct assim: eu quero uma planilha de controle de gastos de graça. Coloca lá no direct: eu quero assistir sua live e eu quero uma planilha de controle de gastos de graça. Eu vou passar para vocês. É uma forma de contribuir com vocês e vocês estarem acompanhando o nosso trabalho, e uma forma também de vocês se organizarem e prosperarem. É uma sociedade mais rica, mais abundante. Obviamente que teremos muito mais pessoas felizes, né, e produtivas. Ok, gente? Um beijo no coração de vocês. Obrigado. Essa live vai estar gravada. Provavelmente aí no início da semana que vem. Já vai estar aí nos canais do YouTube e também no Instagram, para que vocês possam assistir essa live de novo, caso não tenham tido essa oportunidade. Deixem um like, comentem bastante. Obrigado e até a próxima.